Certo, pessoal? Hoje nós vamos falar da farmacologia glutaminérgica, né, da via central. Como assim? Nós vamos falar de doença neurodegenerativa, né, esclerose lateral amiotrófica, esclerose amiotrófica lateral, né, ela, né, é, doença de Alzheimer, acidente vascular cerebral. Então, são doenças neurodegenerativas, né? Então, a gente tem que saber os medicamentos que se usam para o tratamento, então, dessas doenças. Quais são os pontos que a gente vai abordar? Então, a via do glutamato. Lembra que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, né? A gente já teve algo dos anticonvulsivantes e a gente viu principalmente a atuação dos anticonvulsivantes nesse tipo de neurotransmissor. E quais os tipos de receptor e função fisiológica? Então, a gente tem que ver quais tipos de neurotransmissor, né, e receptores tem para o glutamato, né? A classe farmacológica para o tratamento, por mais que a gente tenha aqui os medicamentos para a via glutaminérgica, a gente tem uns anticonvulsivantes também para tratar também essa via, né, dos medicamentos para doenças neurodegenerativas. Então, é importante estar sabendo. E diagnóstico, tratamento de efeitos adversos, certo? Então, a função do glutamato. Qual é a função do glutamato? E ele vai fazer o quê? Fazer atividade excitatória via modulatória central. Então, seus neurônios são excitatórios. Vocês verem questão de prova, principalmente concurso de Polícia Federal, né, Polícia Científica, o neurônio, então, quando ele produz glutamato, ele é neurônio excitatório, é um neurônio motor, certo? Então, há diferenças quando a gente utiliza. E o GABA? Inibitório. E a glicina? Inibitório. Aí a serotonina? Tem hora que ela é inibitória, tem hora que é excitatória. A dopamina, tem hora que ela é excitatória, tem hora que é inibitória. Então, a gente tem diferença. Então, o glutamato sempre vai ser excitatório, é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem. Né? Então, respostas sensoriais agudas, né? Hiperalgesia para tratamento de dor. Opa, a gente viu que os anticonvulsivantes atuam diretamente naqueles receptores NMDA, né? Muito importante, que é da via de glutamato, onde aumenta a hipermeabilidade do sódio para fazer a neurotransmissão. E aí eu tenho, então, o quê? Aumento da dor. Por isso que eu utilizo anticonvulsivantes para estar bloqueando esses receptores NMDA, né? Então, observa que é importante essa via no tratamento da dor. Então, no tratamento da dor, a gente vai usar, então, os anticonvulsivantes via centrais. Então, alterações sinápticas envolvem certos tipos de formação de memória, principalmente no hipocampo, onde tem atuação de serotonina, onde tem atuação de GABA, tem atuação de glutamato, né? Então, a glutamato, que vem derivado da glutamina, o glutamato, ele ajuda na formação do quê? Da memória recente, né? Então, é muito importante saber isso. Neurotoxicidade cerebral. Opa, então é decorrente de isquemia cerebral. Quando se tem uma lesão cerebral, uma isquemia, né, um AVC, então um AVC hemorrágico, eu tenho morte cerebral. E essa morte cerebral vai desencadear a neurosinapse. Então, vai começar a ter várias sinapses, e isso pode dar uma neurotoxicidade cerebral, via mediação, o quê? Sinapse de glutamato excitatório. Então, observaram que na isquemia cerebral há uma neurotoxicidade produzida principalmente por neurônios motores excitatórios de glutamato. Então, se trata mediante os receptores. Por isso que na aula de anticonvulsivantes eu falei que após ter um AVC, uma isquemia cerebral, utiliza-se o quê? Ácido valproico, que se liga a receptores de glutamato e NMDA e ajuda nessa neurotoxicidade, certo? Por isso que está correligado. Ó, observa que a alteração da memória, se você falar Alzheimer, o que a pessoa começa? A pessoa começou a perder aquela memória recente de atuação de atividade, ela começa a ter memórias, lembrar somente o passado, que é a parte que ficou armazenada na memória cinzenta, né, na periferia. Então, ele tem perca na região, então, para hipocampo, né? Então, ele tem uma perda, né, da sinapse, o quê? Excitatória.
Tá, e quais são os receptores de glutamato que a gente tem? Né? A gente tem, então, os receptores ionotrópico e metabólico. Então, são dois tipos clássicos que a gente tem, certo? O ionotrópico são os mais utilizados que a gente tem na classe medicamentosa. Né? Quais são os receptores ionotrópicos que a gente tem? AMPA, kainato e MNDA. Então, observa aqui, ó, glutamato, AMPA, kainato, álcool, anestésico, voláteis, se liga a receptores, então, de glutamato, né, para diminuir a permeabilidade, o quê? Iônica, de sódio e potássio. Barbitúricos, entra aqui também, né, um barbital, por isso que a atuação para a utilização de epilepsia, porque na aula de anticonvulsivo, antiepilepsias, né, que tônico-clônica, aquelas motoras, tem o quê? Aumento da sinapse motora e ele começa a se debater. Então, barbitúricos, né, o fenobarbital, que é utilizado para epilepsia, ele se liga aos receptores AMPA, kainato, né, e vai fazer o quê? Fechamento, não tem então a passagem do íon. E os receptores NMDA. Os NMDA eu tenho aqui, ó, então, ligado magnésio, né, feniciclina, né, vai passar o quê? Cálcio e potássio. Opa, observe bem, eu tenho aqui glicina, que é um, um aminoácido inibitório, então, que vai principalmente, por isso que o tratamento também, que você utilizar na manipulação, utiliza L-glicina para tratamento de ansiedade, porque vai inibir esse receptor, né? Então, o receptor de glutamato NMDA. E magnésio, lembra lá que nos tratamentos para magnésio treonato, magnésio malato, magnésio glicinato, cloreto de magnésio. Para que serve o magnésio? O magnésio, ele está aqui no receptor de NMDA, e para ele, o receptor funcionar e ter a sinapse, ele tem que ser deslocado. Então, quando se tem ligado o magnésio, o canal fica inativo. Por isso que a gente passa no tratamento, né, lá, paciente, tratamento com dor, vai passar uma pregabalina, um antopiramato, você passa o quê? O magnésio treonato. O treonato, ele atravessa mais a barreira hematocefálica, porque o magnésio é encarregado de inibir o quê? Os receptores MDA, e assim aumenta o limiar de dor, e o paciente que tem dor, né, ele precisa o quê? Aumentar o seu limiar para não sentir dor. Então, eu atuo nos receptores de glutamato. Certo? Por isso que eu associo o magnésio, então, no tratamento para dor. E eu existe também 8 tipos aí, mais ou menos, né, de receptores metabotrópicos, né, com 3 grupos diferentes de receptores para glutamato. Ainda a gente não tem uma grande atuação, e a gente trabalha principalmente com os receptores ionotrópicos, que AMPA, kainato e NMDA. São os receptores principais de atuação para o glutamato. Certo? Então, os receptores AMPA estão localizados aonde? Hipocampo e córtex cerebral. Né? Ele resulta, então, do influxo, a gente já falou lá, de sódio, né, e o efluxo de potássio, né, que pode regular a despolarização excitatória, né, com a baixa permeabilidade ao cálcio. E os receptores kainato, né, são expressos em todo o sistema nervoso central, particularmente em hipocampo e cerebelo. Né? Então, ele tem um influxo de sódio, efluxo de potássio, igual o AMPA, né, dos meios canais, e apresenta cinética rápida na ativação e desativação. Os NDA, né, que são a grande atuação dos grandes medicamentos, eu tenho o quê? Eu tenho expressão no hipocampo, no córtex cerebral e na medula espinhal. Então, a transmissão dos neurônios extrapiramidais, né, via espinotalâmica, principalmente a receptores NMDA, né, então, a ativação dele exige, então, a simultânea com o glutamato, há um deslocamento, então, do magnésio, né, que faz o bloqueio, né, dele, né, tanto ocupado pelo glutamato ou pela glicina, então, o magnésio bloqueia o poro dele, e aí ele faz o deslocamento, e isso aumenta a permeabilidade, entrando no influxo de cálcio e o efluxo de potássio. Então, o bloqueio dos receptores ligado ao magnésio produz, então, sequência de potenciais de ações pós-sinápticas pela ativação de receptores ampla ou região. Como assim? AMPA e kainato, eles são voltar dependentes, a hora que eles vão permeabilizando, logo ao bloqueio dos receptores
NMDA, o magnésio, né, pode o quê? Deslocar e ser ativado com potencial de ação pós-sináptico. Então, ele pode ser ativado esses receptores pós a ativação do AMPA e do cainato. E os metabotrópicos, né? Então, a gente tem aqueles 7 TMs, que a gente fala proteínas, 7 TM atravessa 7 vezes a membrana, né? Ligada à proteína G. Eles são homólogos às suas sequências na tradução de sinais, né? E farmacologia aos receptores ionotrópicos. E a gente tem um trabalho maior utilizando o ionotrópico. A gente ainda tem poucos estudos ainda configurando classes farmacológicas no metabotrópicos. Certo? Né? E qual a atuação de cada um? Então, tem a atuação, deixei cada um aí, a parte bioquímica, né, ativação da adenosina, aumento do ATP cíclico, continuação, eu vou deixar, então, para fazer a abertura e ativação dos receptores NMDA, certo? E receptores, então, AMPA, cainato e NMDA. Então, observa que eu tenho, então, aumento do influxo de cálcio no NMDA e aumento do efluxo de potássio, então, o potássio sai, e há o glutamato, o NMDA e glicina e despolarização. Então, eu preciso, então, do quê? Da glicina e do glutamato. Então, aqui eu preciso também do magnésio. E o cainato? Glutamato ou cainato, né? Aumento do influxo de sódio e aumento do efluxo de potássio. Já o AMPA tem um aumento de influxo de sódio e cálcio e o aumento de efluxo de potássio. Por que eu estou falando isso? Porque a utilização de CAI em provas, né, de concurso, principalmente da polícia, o tipo, né, de efluxo e influxo nesses tipos de receptores de glutamato. Então, é importante saber, certo? E qual é a ação do transmissor de glutamato? Vem através do aminoácido de glutamina. Então, é a mesma coisa que forma o GABA, é a mesma, então, formação, então, do GABA, né? Então, glutamina, então, converte em glutamato, e o glutamato, então, pode transformar o quê? Entra no ciclo de Krebs, né? Formando oxoglutarato, que volta a ser pela GABA-T, né? Pode formar, então, glutamato, e pode formar o quê? GABA. Então, o glutamato transforma em GABA, mas nos neurônios excitatórios glutaminérgico, o glutamato, ele não tem um receptor, né, então um transportador para dentro de volta. Ele tem o quê? Ele tem neurônios que faz a recaptação e a reutilização. Então, diferente do GABA que se tinha, né, então observa que o glutamato, eu tenho aqui, ó, a utilização dele vai de novo cair, então, no neurônio da glia. Então, no neurônio da glia vai ocorrer o ciclo de Krebs, né, já comentado. Então, no ciclo de Krebs, o glutarato formando succinato, acetato, formando em oxoglutarato, né, e isso vai voltar, então, a glutamina vai cair nos neurônios glutaminérgicos, né, pelas células da glia, e vai fazer, então, a transmissão. Por que isso é importante? Porque quando eu vou tratar um paciente com ansiedade, eu vou utilizar o quê? Né? Uma glicina, uma glutamina, ou... Por quê? Porque a glutamina, ou glutamato, ele forma GABA. E o GABA é inibitório e ajuda no tratamento da ansiedade. Então, vocês vão entender. E a glicina? A L-glicina, ela se liga em receptores NMDA. Estão entendendo a importância de utilizar aminoácidos? Então, quando você vai indicar lá na farmácia, né? Você pega lá um polivitamínico. Aí o polivitamínico, você fala que, tem triptofano, tem glutamina, tem glicina, Por quê? Isso aqui vai ajudar no tratamento da sua ansiedade, entendeu? Vai melhorar a neurotransmissão, vai melhorar a dor. E tem os polivitamínicos, então precisa de magnésio, precisa de zinco, que são moduladores de enzimas alostéricas. O magnésio é inibidor do glutamato, que vai ajudar o limiar de dor. Entenderam? Então, o polivitamínico é importante até na hora de você indicar, você explicar para ele, né, as possibilidades para o tratamento. Entendeu? Então, por isso que se tem muito, quem for trabalhar em manipulação, associação de minerais importantes de aminoácidos importantes em certos tipos de tratamento, tanto de ansiedade, depressão ou de dor. Certo? E quais são os receptores aqui, ó? Então, vamos lá, o glutamato pode vir, então, no NMDA. Lembra que o NMDA vai ter um influxo, então, de
cálcio, né? Só porque ele teve um deslocamento do magnésio para ser ativado, certo? Então, o glutamato veical teve, então, nos receptores AMPA, os receptores AMPAs, eles vão permeabilizar o sódio e, por voltagem dependente, ele pode ativar os receptores NMDA, né? Então, os NMDA deslocando o magnésio para ativar, e aí, assim, faz um influxo de cálcio para rompimento o quê? De proteínas dentro, né, e fazer a contratibilidade dentro do neurônio. Então, para isso, a gente precisa de grande quantidade de cálcio aqui. E também os metabotrópicos, que faz a continuidade, né, quinase, para fazer a liberação de segundos mensageiros, né, retrógrado, levando a liberação da transmissão sináptica. E assim, a excitação neuronal. E qual a fisiopatologia que a gente encontra? Então, liberação aumentada ou a recaptação diminuída. Vai, peraí. Observa que eu falei que a recaptação aqui, ó, não é pelo próprio neurônio, é pelo neurônio da glia. O próprio neurônio da glia aqui, ele começa a não fazer recaptação. O que vai acontecer aqui? Vai aumentar a quantidade de glutamato aqui, vai aumentar a excitabilidade, né? Vai ficar excitando, excitando, excitando. Então, a liberação aumentada, ou vai aumentar a quantidade, ou diminuir a recaptação, que aumenta a quantidade de glutamato lá, né, na retroalimentação. E isso vai o quê? Estimular a excitação. Fica estimulando, 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 estimulante, e isso leva o quê? A uma excitotoxicidade, quase não sai, né? Definida como a ocorrência de morte neuronal. Porque vai estimulando, 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 uma excitação excessiva que ele não consegue e vem até a apoptose, né? Então, foi arrolado um mecanismo fisiopatológico para essas doenças, que são neurodegenerativas, né? Acidente vascular, né, encefálico, um traumatismo, quando tem acidente, bate a cabeça, e aí ocorre essa excitotoxicidade, né, por causa da excitação excessiva, levando, então, a lesões neuronal futura e até na epilepsia. Opa! Por isso que na aula do anticonvulsivante eu falei para vocês, se você tem uma epilepsia e não se trata a epilepsia, a crise convulsiva, né, tônico-clônica, focal, qualquer uma, por se deixar prolongar, ele tem um quê? Uma excitação excessiva e morte. Então, o paciente ele vai ficando o quê? Seu cliente lá vai ficando cada vez mais bobo, né? Ele tem várias crises convulsivas, e ele vai perdendo neurônio, morrendo neurônio, vai ficando bobo, né? Que é mongoloide. E todo mundo fala, por quê? Porque teve morte. Então, epilepsia deve ser tratado com urgência, entendeu? Nem urgência, é emergência. Por quê? Porque tem morte neuronal. Por isso é importante. E a hiperalgesia, com aquela dor, principalmente a neuropatia, né, quando a gente tem aquela dor do membro fantasma, tudo isso está ligado ao quê? Ao excesso da produção de glutamato, que dá o quê? Uma dor, aumento da dor. Que pacientes que têm a londinha, né, que é aquela dor excessiva, para a gente tem uns que é normal, aí outros é uma dor cetrística, ai, ai. Então, quer dizer que eles têm um aumento, uma hipersensibilidade ao glutamato, que dá uma hiperalgesia a ele. Certo, então, a gente tem o quê? Doença de Huntington, né, ou doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, né, são doenças neurodegenerativas ocorrendo por elevação do glutamato, né, desregulado. Não se sabe se é recaptação ou estimulação. Só tem possíveis, né, mecanismos que colocam como as possibilidades que pode acontecer. O que é esclerose lateral amiotrófica, né? São os motores que sofrem o quê? Degeneração no corno ventral da medula espinhal e no tronco encefálico, onde passa o quê? As vias extrapiramidais, espinotalâmicas de comunicação, né, de motilidade, de motricidade, né? Então, eu tenho o quê? Degeneração, resultando em fraqueza, atrofia da musculatura esquelética. Então, eu preciso ter então, para poder fazer aí eu começo a ter tanto estímulo que ele começa a quê? Morrer. Se começa a morrer, começa a ter fraqueza, não começa a ter força na pegada, né? Quando eu vou fazer uma flexão e vou pegar algum objeto, eu não tenho tanta força. Aí eu tenho atrofia de alguns músculos, porque eles começam a ficar estimulados excessivamente,
né? Então, estimula, até ele ir tendo morte. Aí eu tenho um atrofiamento da musculatura, porque estimula excessivamente, a musculatura vai o quê? Tendo um atrofiamento. E a patogenia exclusiva, né, de exoticidade e estresse oxidativo. Opa! Se você tem um estímulo inicial, porque está produzindo glutamato, certo? Aí vai estimular o quê? As mitocôndrias. Lembra que o glutamato ele vai fazer um processo, né, do ciclo de Krebs, muito importante, que aqui vai ocorrer um estresse oxidativo, porque vai estimulando, né? Então, succinato, oxalacetato, oxalbutalato, então, malato, opa, vai formando, até ele ter um estresse, a produção excessiva. Por isso que eu utilizo, né, nesses pacientes, ácido málico, né? Aqui nesse paciente na esclerose lateral amiotrófica, eu utilizo o magnésio que de malato, que o malato depois vai ser convertido em formato, né, vai entrar no ciclo de Krebs para produzir ATP, por causa do estresse oxidativo, que ele vai tendo dificuldade, né, vai tendo dores musculares, fraquezas, que ele vai, que vai estimulando, né, vai estimulando, e ele vai tendo diminuição na atrofia muscular, e ele vai diminuir na quantidade de produção de ATP. Eu vou associar, então, aqueles que produzem também. Então, a 150 miligramas ajuda na estimulação, né, na formação de ATP. Então, observe que nesse paciente eu tenho que indicar. Então, colocar lá, ué, mas eu não vejo, eu vejo isso em outras indicações e vejo outras indicações. E assim a gente vai. É, vou associando a parte da farmacotécnica, da manipulação, né, que utiliza para colocar para vocês, certo? E sistema nervoso acometido, ela apresenta, então, diversas populações, o MMDA e o NMDA, bem como comprometimento da recaptação de glutamato, e apresenta comprometimento nos transportadores, né, no medula espinhal. Então, quais são os tratamentos medicamentosos que a gente tem lá na farmácia para vender? Riluzol, né, que é um bloqueador dos canais de sódio regulado por voltagem. Uai, como assim? Lembra que o NMDA, a partir que o AMPA ele inicia, o NMDA logo por voltagem dependente pós-sináptica ele aumenta também. Então, se eu bloquear os canais de sódio, eu não tiver essa voltagem dependente que vai estimular os outros canais, eu paro então. Então, ele diminui a evolução. Não quer dizer que o paciente não vai continuar tendo progressão. Eu vou reduzir, vou diminuir a evolução. Se o paciente evoluir em 30 anos, né, essa daí, eu começo a colocar para 50 anos. Então, eu diminuo a evolução dela. Embora o mecanismo exato da ação permaneça incerto, né, a condução do sódio, né, diminui, assim, a liberação de glutamato, pode antagonizar diretamente os receptores NMDA. Certo? E Alzheimer? Como acontece do Alzheimer, que é uma demência que acomete vários idosos, e a gente tem que diferenciar entre demência senil e Alzheimer, né? Então, é um dos critérios que vocês têm que olhar. Qual a diferença que eu vou analisar para demência senil e Alzheimer, porque acomete principalmente pacientes após 50 anos. E o Alzheimer caracteriza histologicamente pela perda, né, maciça de sinapse e morte neuronal. Diminui o tamanho da massa encefálica desse paciente. Então, assim, seu cliente vai chegar lá, uma forma de analisar, de olhar, você fala, não tem Alzheimer, né, avançado não. Se ele for no neurologista, ele vai olhar, vai ver a tomografia, vai ter percas neuronais em certas regiões. E aí ele tem diminuição, né, da função cognitiva, principalmente no córtex cerebral e no hipocampo, que é a parte da memória recente, né, e o córtex entorrinal e estriado ventral. Então, observa que ele vai perdendo aquela memória recente de fazer. Então, aí é onde tem que conversar várias vezes, inicialmente. Então, os receptores NMDA sináptico e extrasináptico, né, são a ativação deles, que promovem a sobrevida da célula na superregulação, né, pela quinase. Essa é mais ou menos a hipótese, que a via de sinalização, e ativa a via por mitogênio. Ué, como assim? Vou mostrar um videozinho que as possibilidades que a gente tem, então, da formação, então, do Alzheimer, são as duas teorias, né, que a gente tem. Em contrapartida, a estimulação excessiva dos receptores NMDA inativa via Krebs, que promove a apoptose neuronal, certo? Então, são duas hipóteses, né? Quais são as hipóteses? Com a estimulação excessiva, eu tenho um depósito de fibras amiloides localizado na parede dos vasos sanguíneos,
que vasos, né, nos astrócitos, que tem os vasos, os pés vasculares, que faz a alimentação dos outros, e associado a uma variedade diferente de tipo de placas senis, que ele começa a ter uma neurotoxicidade. Então, o acúmulo desse filamento anormal da proteína tal, né, forma um novelo e tem a perca neuronal, né, e a ativação da glia e inflamação. Então, o processo de Alzheimer, há um processo inflamatório neuronal, aonde leva a apoptose. Então, você vê o vídeo, sem áudio, eu vou explicando para vocês. Né? Então, isso aqui é a sinapse. Ó. Observe que os neurônios estão tendo o quê? Comunicação lá no corpo celular, com os axônios, né? Então, a gente tem, lembra lá, a retroalimentação, né? Então, as conexões retrógradas, tem os receptores GABA, os receptores glutamato, os receptores dopaminérgicos, todos eles fazendo comunicação. Então, é um emaranhado, então, de neurônios, certo? Nas vias glutaminérgicas, que vão fazer, então, a transmissão, ó, cada impulso é um pulso nervoso, opa, mostrou, então, uma neurotoxicidade produzida por uma placa senil, e aí eu vou tendo morte de neurônio. Mas como se produziu, então, essas placas senis, né? Então, eles vão mostrar as possibilidades que se tem, que é o quê? As placas, né, da proteína tal. Então, vamos lá. Então, ele tem a alfa-secretase, que faz a correção, né? Liberação, então, de proteína PP, e a gama-secretase. Como a alfa-secretase, ela faz um corte, a beta-secretase, ela faz um corte errado, né? Então, ela rompe em lugares errados, né? Então, há uma formação de placa de beta-amiloide, e essa placa de beta-amiloide vão sendo acumulada e ocorre uma neurotoxicidade. Essa é uma das hipóteses. Né? Que ocorre o quê? A morte neuronal. A outra hipótese que se acredita é o erro da proteína tal, que ela faz a correção dos microtúbulos, aonde faz a sinapse neuronal. Ué, isso aqui é o axônio? É o axônio. Então, dentro do axônio, eu tenho microtúbulos que fazem correção para fazer a transmissão sináptica, né? Então, essa proteína, ela, quando ela não tem uma correção correta, eu começo a ter o quê? Uma formação também de placa, né? Tangler, que vai fazer o quê? Uma neurotoxicidade, corpo celular, e uma apoptose. Então, essas são as duas possibilidades que se tem, então, da, da formação do Alzheimer, onde ele tem uma perca neuronal e uma diminuição da massa encefálica. Então, observe que ele tem uma progressão reduzida da massa encefálica. Ótimo. Qual, então, os possíveis tratamentos que a gente tem hoje para, né, doença de Alzheimer? A memantina, né, que é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA, que diminui a velocidade de deteriorização clínica na doença de Alzheimer, moderada a grave. A amantadina, né, hoje mais utilizada com ação semelhante à metandina, que bloqueia, que é um bloqueador. Bloqueador é bloquear não competitivamente os canais dos receptores NMDA. Então, o antagonista é ligar no receptor. Bloqueio, então, ele bloqueia o canal, né? Que é cuja ação semelhante à metandina. Então, são os dois tratamentos que se utilizam, além de utilizar os anticonvulsivantes. Quem são os anticonvulsivantes? O ácido valproico, né? Um dos grandes cargos para a gente estar utilizando, carbamazepina, que a gente utiliza tanto receptores GABA como também receptores de glutamato. E o acidente vascular e traumatismo? Então, quando se tem um traumatismo, né, uma queda, alguma coisa, há uma interrupção do fluxo sanguíneo, né, que é onde perde, né, então,
o suprimento sanguíneo para esse paciente naquelas regiões cerebrais, né? E aí inicia, né, um suprimento de oxigênio e metabolismo de glicose, por quê? Para manter esse neurônio. E isso desencadeia uma exotoxicidade, certo? Então, no acidente vascular encefálico, né, hemorrágico, paciente que tem um AVC hemorrágico, então ele encontra as elevadas quantidades de glutamato, né, no sangue que extravasa para o cérebro. Então, esse paciente já foi observado que após, né, ter um acidente vascular encefálico, né, hemorrágico, ele tem que utilizar o quê? Medicamentos que inibe essa via para não ter uma exotoxicidade. Então, tem se utilizado, né, futura pesquisa farmacológica, os antagonistas não competitivos de receptores NMDA como memantina, mas hoje a gente utiliza principalmente os anticonvulsivantes. O ácido, o valproic, que é o principal que a gente utiliza pós-acidente vascular hemorrágico, para diminuir o quê? O comprometimento de memória, de reações neurotóxicas e não ter um déficit motor, nem um déficit cognitivo tão grande, certo? Então, esses são os principais tratamentos para doenças neurodegenerativas e quando tem lesões também por traumatismo. Ótimo. Então, a gente terminou esse, a gente vai passar então partes também, né, para a gente encerrar, é bem pequeno também, o partes. Show. São 18 slides, então a gente logo termina eles. Vocês têm alguma coisa para perguntar sobre a questão da, da doença de Alzheimer, né, tratamento de doença de Alzheimer? Por que doença senil a gente não utiliza, né, a memantina ou a amantadina, né? Nem sempre utiliza, a gente utiliza muito mais os outros anticonvulsivantes. Então, por quê? Porque na doença senil, né, não se percebe tanto uma perca de neurônio via glutaminérgica. Então, não é totalmente uma doença neurodegenerativa. Por isso que a gente não utiliza memantina e nem amantadina, certo? Para doença senil. Mas utiliza anticonvulsivantes para tentar diminuir a progressão da doença senil, demência senil, né? Então, a demência senil, ela comete muitos idosos, principalmente a partir dos 70 anos, e a gente tem que diferenciar, né, isso e poder utilizar. E aí a gente tem que utilizar o quê? Utilizar de aminoácidos para melhorar e estimular também o quê? A forma cognitiva, né? Utilizar a quebra-cabeça para estar estimulando, para formar, ajudar a fazer sinapses. Porque o nosso cérebro, ele faz neuroplastia, ele consegue fazer ramificações e vias de conexões com outros neurônios. Então, aquele emaranhado é importante. Então, por isso que a gente tem que estimular, né? Então, e também utilizar de aminoácido, triptofano, né, glutamina para eles, para estar ajudando na formação, porque às vezes pode ser déficit neuronal, né, neurotransmissor. Então, é importante, né, indicar na farmácia um polivitamínico. Sempre, a gente tem uma alimentação meio porca, né, não tem tudo, não tem todos os alimentos. Então, um complexo vitamínico é bom estar utilizando, vai ajudar tanto psicologicamente, né, como nas neurotransmissão, como modulação neuronal, ou também como intestinal e outras vias, ou via enzimática. Então, é importante você sempre estar utilizando isso. Então, a doença de Parkinson, ela é bem pequena também, 18 slides, vai ser bem rápido, só porque a via principal é a via dopaminérgica. Então, hoje nós vamos estudar o quê? A farmacologia da neurotransmissão dopaminérgica central, né? Isso é os moduladores da doença de Parkinson. Então, a via dopaminérgica. Ótimo. O que a gente tem que saber? A formação de dopamina, que a gente já conversou e já falou, né? Para saber os principais tratamentos, os tipos de receptores e a função fisiológica. Né? E qual a classe precursores e os antagonistas de dopamina, e que inibe, né, o metabolismo de dopamina, a farmacologia não dopaminérgica.
Todas essa classe a gente tem que ter um breve conhecimento, porque a gente vai vender lá na farmácia. Os efeitos adversos que esses medicamentos causam e o diagnóstico e tratamento. Então, a dopamina, a gente já passou várias vezes, né? A dopamina é formada pelo aminoácido tirosina. A tirosina forma dopa, que depois dopamina, e depois aqui norepinefrina, depois epinefrina. Né? A gente já falou da mão e da conte, né? Que são as enzimas que fazem a metabolização da dopamina. Então, lembrando também que foi até questão de prova, né? A tirosina lá, quando ela pode converter formando tiramina, tiramina é principalmente aquele que a gente encontra nos queijos com vinho, né? Que forma o quê? Octapamina, que forma o quê? Norepinefrina. Por isso que quem come aquele queijo fresco, aquele queijo fresco não, né? Queijo bolorado com vinho, né? Ele tem um aumento da pressão, porque a pressão vai aumentar. Por que vai aumentar a pressão? Porque a tiramina vai produzir o que? Octapamina, que vai produzir norepinefrina, que vai estimular a via simpática, que a via simpática vai aumentar o batimento cardíaco, então vai aumentar a vasodilatação, e vai o quê? Aumentar a pressão arterial. Então, o paciente que tem hipertensão arterial, não é bom ficar utilizando aqueles queijos bolorados para alimentação, que é a questão até de provas, né, que já caiu para vocês, certo? Então, como ocorre, então, o armazenamento, a gente já até comentou, então, a tirosina forma o quê? L-dopa, que a L-dopa forma o quê? Dopamina, que pela Vemonte, né, vai fazer a vesiculação, vai fazer o rompimento, né, vai ter a transportador de norepinefrina, e aí tem o quê? A monamina oxidase, que vai fazer a degradação, então, dessa norepinefrina, que faz eliminação. Então, eu tenho a via de formação, então, da dopamina, então, a epinefrina formando um ácido dihidroximandélico, né, que a gente até falou para fazer via urinária, que é uma forma de identificação que a gente tem até para ver de questão de ansiedade, né, contém produtores, principalmente de epinefrina, norepinefrina, dopamina, né, e ácido homovanílico, então são dois que fazem a utilização para ver na urina, a dosagem, para a gente ver se tem crise de ansiedade, ou paciente que tem uma hipertensão devido a fatores alimentares, dosar, vai saber se está formando ou não, certo? Então, é um jeito de tratar diferente quando tem uma hipertensão resistente. Então, atraso no efeito da terapêutica, né? Como a gente já comentou, que devido à ação de retroalimentação auto-inibitória, em seu estado de equilíbrio, eu tenho, então, uma retroalimentação, que um neurônio inibitório e um neurônio estimulatório, né, que é via longa, de glutaminérgica e neurônio GABA, que é aquele retrógrado, né? Então, tem alimentação anterógrada e retrógrada. Então, isso vai ser importante para fazer a inibição da continuação da sinapse e tendo uma homeostasia. Então, é importante para fazer o rompimento de vesiculação e ter continuação da sinapse. Por isso que eu preciso do atraso no efeito da terapêutica. E aí, o que acontece? Vou começar a tomar um medicamento. Tomei o medicamento, meu neurônio vai modular e o outro vai inibir. Uai, mas eu estou tomando remédio. Ele vai começar a estimular e o outro inibir. Vai estimular e o outro inibir. Então, meu medicamento psicotrópico, ele vai demorar em torno de uns 10, 15 dias para começar a fazer um efeito. Por quê? Porque meu medicamento está entrando, mas eu tenho neurônios curtos, né, GABA e glicina, que conseguem o quê? Fazer inibição e tentar fazer a homeostasia. Por isso que quando começa a utilizar os antipsicóticos em gerais, demora-se para fazer, às vezes, um efeito, por causa do atraso do efeito da terapêutica, devido à retroalimentação inibitória desses neurônios. Então, os receptores de dopamina, a gente tem os receptores D1 e D2, ou, então, D1, observa que é o quê? Um receptor que 7-ATM, então, atravessando a membrana, né, e aí ele vai formar o quê? D1, aumento do AMP cíclico, que é a via de síntese, e os receptores D2, diminuição de AMP cíclico, que vai fazer o que na proteína G? Inibição. Então, GI e GS. Um é de síntese, de estimulação, e o outro é de inibição. E aonde encontra-se eles? Observa que no estriado, né, o córtex,
hipocampo, hipotálamo, eu tenho que estimulação, mas na substância negra, né, D2 principalmente, que eu tenho parte inibitória, nos tubérculo olfatório, né, hipotálamo, córtex bulbo, mesencéfalo, eu tenho a parte inibitória. Por que eu tenho que saber isso? Porque a via, né, da modulação de movimentos, a gente está ligado principalmente com dopamina. Ué, mas a dopamina não estimula? É, só que eu tenho receptores que estimula e tem receptores que inibe, certo? Então, a gente tem uma atividade equilibrada da via o quê? Direta e indireta. A via direta é a possibilidade do quê? O movimento. D1 é de síntese, então é a de formação. Só porque a via indireta, ela faz o quê? Inibe o movimento. Ah, então por isso que eu começo a ter movimentos repetitivos. Sim, porque eu tenho um descontrole. Observa que eu tenho um influxo de glutamato, né, no córtex, estimulando esses receptores, né, esse núcleo, o putame, que vai estimular a dopamina. E aí eu vou ter, então, a estimulação da dopamina vai fazer o quê? O movimento em D1 e inibição do movimento em D2. Né? Então, eu observo que o influxo do dopamina aqui, ó, está estimulando, tá indo. Uai, e assim eu faço um controle. Como é a doença de Parkinson? Observa que eu tenho a via direta inibida e a via indireta ativada. Opa, a via direta, então, indireta está ativada, é que inibe o movimento? É, só porque levando a reduzida do movimento. Então, quando você vai o quê? Em degrau, né? Você vai, então, em forma de catraca, que é aquele movimento. Então, observa que ele vai fazendo um movimento. Então, mas no movimento ele não é parado? É. Observa que é aquele movimento, né? Ele controla. Quando é um Parkinson muito avançado, ele não controla nem no movimento. Inicialmente, um dos diagnósticos diferencial do Parkinson é o quê? Ver se ele tem o quê? Tremor em repouso. Em movimento, ele não tem, porque ele dá conta de refinar os seus movimentos através do cerebelo. Então, não atua somente na substância negra, que é a parte responsável. Só porque quando eu não tenho movimento, refinamento do meu movimento, eu não vou utilizar principalmente os neurônios cerebelares. Então, ele vai o quê? Em repouso, começar a ter um tremor essencial. Então, é diferente, entendeu? Mas quando o paciente ele já está em um estado grave, ele começa a ter movimento, ele não consegue pegar direito. O parto dele já é avançado. Por quê? A via direta, atividade reduzida, né, decorrente da perda de estimulação de D1. Para de estimular, então, os receptores dopaminérgicos D1. Né? E aí fica inibido o movimento. E a via indireta aumenta a atividade devido à liberação de dopamina, D2, né? E inibição do movimento. Então, o meu fica inibido. Só porque eu tenho neurônios que estão estimulando o movimento. Qual estimulando? O glutaminérgico. Então, eu não tenho controle perfeitamente. Né? Então, a hora que ele está parado, está mandando estímulo, e aí ele está tendo um movimento. Por quê? Vamos lá, então. Olha o tanto que é complexo todo o sistema nervoso central. Né? Eu tenho principalmente a substância negra, né, reticular, que ela vai fazer o quê? Produção de dopamina. Então, o maior lugar que produz quantidade de dopamina é a substância negra, certo? E aí a substância negra, ela vai produzir dopamina que vai atuar diretamente no putame. E o putame, ele tem as duas vias, a via indireta e via direta, que vão estimular, né, até a substância negra esteatal, que vai estimular o tálamo, que o tálamo vai enviar para o córtex motor, que vai o quê? Enviar para os neurônios motores espinhares. Perceberam que o problema do Parkinson estava diretamente no putame, na estimulação pela produção da substância negra. E então os outros neurônios tentavam modular, né, a quantidade, né, porque a homeostasia, porque tinha uma excitabilidade, mas eu não tinha a parte do movimento, mas eu tinha o inibitório. Então, em repouso, ele começava a ter o estímulo, né? Então, por isso que ele fica tendo um tremor.
né? E aí eu venho e olha, ó, normalmente eu tenho a substância negra que produz dopamina, que estimula, ó, no corpo estriado, ó, que estimula aqui, ó, os receptores GABA. Os receptores GABA não é dopaminérgico? Então, dopamina inibe receptores GABA, ó. Vai inibir aqui, ó, que a acetilcolina está estimulando o GABA. Certo? O que acontece no Parkinson, né? O Parkinson, eu não tenho esse neurônio de dopamina que inibe os receptores GABA, né? Então, a acetilcolina sempre estimula o GABA. E aí eu faço essa estimulação do GABA e aí eu tenho o quê? Uma continuidade aqui, ó. Vamos lá, ó. Corpo estriado, que aí vai para o globo pálido, depois para o núcleo subtalâmico, depois para o globo pálido medial, substância negra, depois para o tálamo, né, que o GABA faz, e aí vai para o córtex, que aí vai mandar estimulação e vem para o glutamato. Então, é um sistema mais complexo. O que percebeu que a falta dessa dopamina, né, estimulava só a parte inibitória, e por estimular a parte inibitória, o organismo tentava compensar, e aí a parte de glutamato estimulando, e aí vinha a estimulação da via direta aqui, né, indireta, que aí tentava modular pelo globo pálido, e assim eu tinha estimulação. Ótimo, beleza, então eu percebi que falta dopamina, então eu vi que tem que ter os precursores da dopamina, ou o agonista que estimula a dopamina, porque o D1 é o que falta precursor da dopamina que vai imitar, porque às vezes é falta de dopamina, então eu vou estimular a dopamina. Ou inibidores no metabolismo de dopamina, para não metabolizar a dopamina e aumentar a quantidade de dopamina. Entendeu? Então, eu vou lá. Aí, o que eu tenho? Eu tenho, então, a L-Dopa, que é a L-Dopa lá que todo mundo utiliza. Uai, a L-Dopa é um sintético da dopa. Então, ela entra no corpo, né? Então, quando você toma, está lá no sistema vascular, ela tem que atravessar o quê? A barreira hematocefálica. A hora que ela atravessa a barreira hematocefálica, ela vai imitar a dopamina. Então, ela vai se ligar nos receptores D1, porque é a falta de dopamina, e vai estimular, então, os receptores D1. Ótimo. Perceberam, muito bom a atuação do medicamento da dopamina, mas se perceberam que ao pequeno prazo não tinha uma grande funcionalidade. Mas por quê? Porque a gente tinha, né, metabolização, formação, né, de dopamina pela conversão da L-dopa no sistema periférico. E aí eu tinha um aumento da pressão, né? Depois, e às vezes induzia até depressão. Ué, peraí, então, aumentava a dopamina periférica? Aumentava. Então, eu vou utilizar o quê? Junto com carbidopa. Por quê? A carbidopa vai inibir a enzima que vai converter a L-dopa em dopamina da forma periférica. Então, vai atravessar mais dopamina para o meu cérebro. E chegando mais dopamina lá, então vai estar ligando os receptores de dopaminérgica e assim vai. Ótimo. Beleza, então chegou. Hoje é o cargo-chefe de tratamento, L-dopa mais carbidopa, é o tratamento, então, de Parkinson, pois tem uma eficiência muito boa. Mas tem-se a enzima de metabolização, a CONT, né, catecolamina transferase, que também fazia a degradação, então, da L-dopa, né? Então, se utiliza, então, entacapona, que inibe a enzima lá pela mitocôndria, que faz a degradação no fígado, principalmente da L-dopa. Então, etacapona e talcapona são duas para associação, para inibir, quando se ao longo prazo não está vendo. Hoje o cargo-chefe é L-dopa e carbidopa, certo? Mas utilizem a associação com outros. Ótimo. Quando entra no sistema, né, lá no sistema nervoso central, o tolcapona inibe a ponte lá, mas eu tinha a monaminoxidase, que degradava a dopamina, né, então eu tinha que diminuir para ter maior quantidade de dopamina. Então eu associei, então, produziu-se um medicamento, então, quem? A celergilina, né, e a raça argilina, que inibia a monaminoxidase, não deixava converter a dopamina. Isso tudo para aumentar a quantidade de dopamina no sistema nervoso central, principalmente no núcleo hipotálamo, para diminuir o quê? Aquele tremor essencial, certo? Então, a gente tem, então, principalmente essa classe, que são os precursores de dopamina, para tratar, então, Parkinson. E os antagonistas de dopamina? O primeiro fármaco foi a bromocriptina, né, que é um agonista D2,
E a pergolida, que ele é D1 e D2, que induzia fibrose nas válvulas cardíacas, que era o efeito colateral. Então, a bromocriptina, a agonista D2, foi muito utilizada, né, utilizado no começo, só porque perceberam os efeitos colaterais muito grandes. Então, não teve-se um bom respaldo. Hoje, a bromocriptina a gente utiliza principalmente para tumores hipotalâmicos, né, na hiperprolactinoma, quando tem aumento de secreção de leite no seio, que tem um tumorzinho, né, cerebral, para inibir a secreção do leite, ou a mulher, quando ela tem perca, né, do filho, ou a mulher que é diabética, que não pode amamentar, então HIV não pode se amamentar, então utiliza, né, o que? Bromocriptina para secar o leite, porque ele é um agonista D2 que também inibe a formação de prolactina. Então, ficou mais utilizado para hoje, né, a bromocriptina para isso. Mas se utiliza em alguns pacientes, sim, quando não está tendo eficácia com os precursores de dopamina, utiliza o agonista de dopamina. Por conseguinte, foram abandonados em grande parte, né, para os agonistas diferentes, foram de centeio, como o pramipexol, né, e o ropinerol, né, foram utilizados e hoje é o mais utilizado do que a bromocriptina. Estudos recentes examinaram o uso de pramipexol e ropinorol como monoterapia inicial com menos tendência de induzir o efeito que? Desligado. Porque o paciente inicia o tratamento para parte e às vezes ele fica, né, com parte vaga, né, meio desligado um pouco. Então, ainda está em estudos, né, se vai iniciar ele e depois passa para L-dopa e carbidopa, quando tiver no espaço em algo mais avançado, mas ainda em estudo inicial. Hoje, no Sistema Único de Saúde, é o L-dopa com carbidopa. Esse é o precursor inicial para nós hoje em tratamento. E os efeitos adversos dos agonistas dopaminérgicos que a gente tem, né? É o que? Náusea, edema periférico, hipotensão. Todos os agonistas de dopamina também produzem, né? Vários efeitos adversos que? Cognitivo. Sedação excessiva, o cara fica meio desligado, som de vida, alucinação. Então, particularmente, principalmente nos idosos, que são mais acometidos pelo doença de Parkinson, né? Que a gente tem até que caracterizar se é tremor essencial, né? Da velhice mesmo, com degeneramento é, ósseo, né, e comprometimento, então, às vezes, dos nervos espinhais, aí ele tem tremor, ou se é doença de Parkinson. Então, às vezes, tem que diferenciar, e aí isso aí é com o médico. Né? Então, os tratamentos hoje que a gente utiliza, principalmente aqui. Então, os inibidores de metabolismo de dopamina, a celergilina, inibidores de mão, que eu já fiz um breve resumo para adiantar. A rasagelina, que é o inibidor mais recente da IMAN, né, que não forma metabólito tóxico, recente aprovado nos Estados Unidos pela FDA, não é liberado ainda no Brasil, tá? Então, esse só é lá mesmo que a gente tem. E ambas aumentam a eficiência no tratamento junto com levodopa. Então, observe que a levodopa ainda é o cargo-chefe ainda para utilizar, que a gente faz sempre associação com os outros. Então, talcopona, né, entacapona, que inibe a ponte, e inibe a degradação da levodopa, aumentando a dopamina. Então, são os principais para o tratamento. Né? E o dopaminérgico, né? Amantadina, trianfetina e benzotropina são os fármacos que não afetam claramente a via dopaminérgica. Entretanto, são utilizados também para Parkinson. Então, você vai ver o tratamento para amantadina, né? Ainda por causa da hiperestimulação, né, na parte estriada, né, da via glutaminérgica. Então, você vai ver que a estimulação na parte o quê? Glutaminérgica, que eu estou utilizando a amantadina, que a amantadina é nos receptores NMDA, certo? Antagonista não competitivo. Então, observa que eu vou tentar atuar diretamente nos receptores glutaminérgicos, para tentar, né, fazer um atraso e melhorar. Então, a amantadina foi desenvolvida e comercializada principalmente como um antiviral para reduzir o tempo e a gravidade de infecções do vírus influenza, né, e acreditava-se que o mecanismo pela qual a amantadina diminui a discinesia envolve o bloqueio dos receptores NMDA excitatórios, que é um tratamento de Alzheimer, que a gente acabava conciliando junto e olhando de partes. O que se observou, embora a amantadina não seja um tratamento efetivo, né,
A associação da manteiginha com levodopa diminui 60% da gravidade da discinesia observada na doença de Parkinson. Associação dos dois. Mas ainda são estudos mostrando, né, isso aqui eu peguei ainda lembrando passado, aí, são estudos recentes mostrando a associação. Não é o cargo-chefe de utilização hoje para nós. Tá? E os anticolinérgicos, triantafenidil e benzotropina, são antagonistas de receptores muscarinos que reduzem o tônus colinérgico do sistema nervoso central, né, que diminui também o tremor. Então, ajuda-se a utilizar, a diminuir o tremor essencial, né? Esse benzotropina, né, e o triantafenidil são utilizados na Parkinson, mas no tremor essencial a gente utiliza. Outra coisa, na manipulação que a gente pode utilizar, a moringa também são utilizados também no tratamento para tremor essencial, também por atuar diretamente nos receptores muscarínicos, né? Então, receptores do sistema nervoso central, que ajuda, tem eficácia. Então, a gente anticolinérgico atua modificação dos interneurônios colinérgicos striatais. Então, observa-se uma atuação boa e um medicamento, às vezes, de escolha para a utilização. O problema, que é o efeito adverso, comprometimento da memória cognitiva. E esse é o principal. Boca seca, retenção, que é os principais dos anticolinérgicos, mas boca seca, os pacientes reclamam é principalmente o quê? Comprometimento de memória, esquecimento, não lembrar, conversa com a pessoa, não sabe o que falou depois. Então, é o que eles mais reclamam. Boca seca, eles falam que bebe água e não para da boca seca. É outra coisa também. Mas de idoso, eles reclamam mais de comprometimento de memória. E a boca seca. Tá? A urinária, nem tanto, eles não reclamam tanto, não. Diagnóstico, então. Como eu vou fazer o diagnóstico? Que jeito vai chegar lá na farmácia para você? Tremor de repouso, né? Discinesia, aquele andado, né? A gente fala andado parkinsoniano, tipo anseriano, então ele vai ter uma dificuldade na andada, ele anda mais devagar, a mulher dele vai reclamar às vezes que está com dificuldade para andar, né? Ele tem rigidez, tem falta de equilíbrio, ele vai ter sentir dores musculares, porque vai ter um estímulo excessivo de contração, então ele vai ter dores musculares, então ele vai falar. Então, uma boa é dosar o quê? O ácido homovanílico. Lembra lá do metabólito, então, produzido pela dopamina. Via urinária ou sangue. Né? Disfunção eretil e constipação. Então, são os principais exames clínicos que se percebe no que? Na doença de Parkinson. Né? O tremor essencial, você vai conversar com a pessoa, ela tem o quê? Discinesia? Pouco. Não é o principal. O tremor dela, principalmente em movimento, é o que ela mais questiona. Você vai falar assim, treme na hora que você vai pegar, diminui um pouco o tremor? Ele vai falar que não, a hora que ele pega alguma coisa, ele ainda treme. Ele tem dificuldade, a hora que pega um copo d'água, que vai beber, ele tem dificuldade em beber um copo d'água. Tá mais para tremor essencial. Então, pessoas que têm bico de papagaio, né? Esteatose, né, os teófitos, né, comprometimento dos forâmenes neurais, né, via medular, né, então ele tem comprometimento do nervo. Às vezes ele tem uma parestesia, às vezes ele tem um tremor essencial, e isso compromete. Então você tem que diferenciar isso. Vendo que se ele tiver um Parkinson grave, ele tem tremor em movimento, tá? Você vai perguntar se tem constipação, todos reclamam. Ereção, dificuldade, né? Isso aí, o idoso, todos têm, né? É difícil até de perguntar se for em questão disso, né? Então, principalmente, constipação e tremor, caracteriza muito aí a forma de andar e dor muscular. Sempre pergunta isso. Que aí você já vai falar para ele, não, vai no hospital, não sei o quê, que aí, às vezes você pega uma... Nós, na farmácia, pega mais a parte leve, quando está iniciando o tremor, eu tremo constantemente, do que quando chega o grave. O grave já foi no hospital, certo? Então, a gente tem um papel de encaminhar, tá? Daí, o tratamento de Parkinson, então, né, hoje, né, a doença avançada com flutuações existe polifarmácia, incluindo frequência levodopa, agonista de dopamina, entacapona, inibidores de MDA e amantadina. Mas o levodopa constitui o tratamento mais efetivo, sem soma de dúvida, certo?
Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. É, foi bem rápido. É, semana que vem, né, eu vou faltar só vou dar antiepilético, e a gente vai iniciar, até a Suzana está aí, que você tinha me falado, a parte clínica mesmo, vou dar antibiótico, um pouco da teoria de antibiótico, eu vou entrar só com parte clínica, só com caso clínico. Vou entrar com vias, aí eu vou trabalhar com sistema respiratório, principais indicações de tratamento, você entendeu? Resistência bacteriana, urinário, diarreia, fechar isso. Entrar com antifúngico, tratamento. Aí vamos diferenciar candidíase, tricomonas, como é que eu faço diferenciamento, cheiro, esses trem. Tá bom, Suzana? Beleza. Aí a gente entra nessa parte, eu dei uma corrida agora, para a gente entrar mais nessas partes clínicas, para a gente formalizar os tratamentos e complementar. Não sei se o Wanda se deu, mas a gente complementa a parte clínica, que eu associo com a minha experiência de farmácia junto com a da medicina. Não, e essa questão do Parkinson aí é engraçado porque, assim, a gente vê muito essa associação, principalmente a associação do levodopa, o Mantidan, né, que é a Malantina, Uhum. associado com o Minergil, que é o controlado, né? Então, Controlado. você vê que é esqueci o nome, é o Pramexil, né? Para medicina. Uhum. E você vê igual, eu tenho um paciente eu tenho um cliente que usa os três. E a gente tem muito taquifilaxia. O que que acontece? Ele vai chegar a uma dose de tolerância que depois ele não começa a ter o efeito, aí ele tem que associar ao outro. É a polifarmácia que não para. Até chegar ao estado tão grave que ele tem que fazer cirurgia, às vezes, para partos. Hoje, lá no neurológico, em Goiânia, tem, se não me engano, 2 médicos que fazem esse tipo de cirurgia. Se vocês olharem, vocês já viram no YouTube a cirurgia para partos? Ela é Não. feita, ela é feito com, ele tem, igual, tem um paciente que está tocando violão, porque ele não dava conta de tocar. Aí eles pedem para ele ir tocando, porque a cirurgia tem que ser com a pessoa viva. O cérebro não dói, entendeu? Eles fazem anestesia, o cérebro não dói, então eles fazem, tira o tampão craniano, aí ele vai fazer, tem a forma, eles têm a geometria tudinho para eles entrar certinho pelos forames, e aí a hora que ele atinge o local certinho, coloca o eletrodo, que ele coloca um eletrodo lá dentro, para estimular. Aí ele está tremendo. Aí a hora que ele vai tocar violão, aí a hora que ele estimula, para. Aí ele dá para tocar violão. É top, é lindo, lindo. Depois eu vou mandar lá. Vou pegar o vídeo e vou mandar. E é engraçado porque, assim, aqui em Alvorada mesmo, conheço uma pessoa, o cara, hoje ele tá com seus 42 anos, 45 anos, e ele tem Parkinson. O dele tá avançado ou não? Tá moderado, mas assim, ele tá em tratamento, mas você vê que assim, ele já é aquele estágio que ele anda arrastando a perna Fica e de com a mão no cinesia. bolso o tempo todo, porque quando ele tira a mão do bolso, você vê que ele não consegue controlar. Uhum. Porque inicialmente o tremor é mais essencial, só parado. Depois ele não dá conta de pegar as coisas quando vai agravando. Mas a discinesia, e é um paciente que sente muita dor muscular, porque ele tem tanto movimento repetitivo de contrações musculares que logo ele tem fadiga muscular, então ele reclama muita dor. Aí eu sei que você não trabalha com manipulação, mas associar, você entendeu? O magnésio treonato com o ácido málico ajuda bastante a produzir um pouco, modular um pouco a sinapse dele, né, inibitório, melhorar a dor dele e a produzir mais ATP, tá? Então, associa, por mais que você não, na drogaria mesmo não faz, mas é na manipulação. Mas essa associação ajuda bastante, Uhum. tá? Depois você manda para ele, fala para ele fazer. Não, eu tenho mais acesso à esposa dele, eu vou trocar uma ideia com ela. Ela é enfermeira também, eu tenho mais acesso com ela. Uhum. Então, que aí fica bom. Você ajuda a complementar o tratamento dele. Ok. Ok? Então, semana que vem eu vou passar, então, os antipsicóticos, né? Fentoína, haloperidol, aí nós encerra, e aí eu entro depois só com antibiótico, antifúngico, aí eu vou também entrar
Hormônio tiroidiano, o Wanderson deu hormônio tiroidiano ou não? Não, acho que não, Saulo. Não, Até qualquer onde que coisa eu eu dou sei, tava hormônio nos tiroidiano. antibióticos agora. Entendi. Eu dou hormônio tiroidiano e dou diabetes para vocês também, qualquer coisa. Eu lembro de já ter dado para vocês, eu dou enfatizo de novo, que é a parte endócrina. Tá? Aí a gente vai conversando então e eu vou associando para vocês. Tá bom? Ok. Então, alguém tem alguma dúvida de alguma outra parte ou não? Não? Então tá. Então fica com Deus. Até semana que vem. Depois eu vou pegar um caso clínico, eu vou passar outro caso clínico sábado. E depois, na hora que nós terminar os antipsicóticos, nós resolvemos esses casos clínicos e já começa. Através desse caso clínico que eu vou passar, eu já vou passar já de antibiótico para vocês, tá bom? Que aí já vai me associar, vai me ajudar depois para a gente resolver tudo. Porque farmácia, o que a gente trata principalmente é dor mesmo. Esses casos de parkinsoniano, esses trem a gente tem que caminhar, não tem como. Né? Então, dor, que é o geral que eu passei para vocês, e agora depois antibiótico. Aí a gente entra, porque, querendo ou não, debaixo do pano nós tem que ter um antibiótico para indicar, não tem jeito. Bom, então tá. Boa noite para vocês, fica com Deus.